A paz, Senhor Jesus, amigos. Eu venho hoje, nesse terceiro dia de campanha, trazer uma palavra ao teu coração. Ontem nós falamos um pouquinho, sobre batalhas espirituais e hoje nós vamos entrar um pouquinho aqui na consagração. Vamos aprender o que é consagração e vamos também aprender um pouquinho sobre o jejum, Afinal de contas, todos estão ligados no mesmo propósito. E às vezes a gente vê cristãos dizendo, eu estou em consagração, eu estou em propósito de jejum, mas nós precisamos entender o que é que precisa ser feito durante esse processo de consagração. O que é que precisa ser feito durante o processo de jejum, que é o que muitas pessoas não sabem. E aqui nós vamos entender a importância de todos os dias reservar esse tempo para Deus, principalmente quando nós entramos em propósito com o Senhor. É uma coisa ligada com a outra, não tem como fazer um propósito, se consagrar e não estar em comunhão com o Senhor. E hoje nós vamos aprender, eu separei alguns versículos, vai falar um pouquinho do Velho Testamento, do Novo Testamento, para a gente poder entender um pouquinho o que é a consagração. Eu separei um versículo chave, que ele é a confirmação de que nós temos que consagrar tudo ao Senhor. Olha o que diz Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre o Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que passagem maravilhosa para mim e para você estudar. Aqui em Provérbios, o Senhor está nos dando instruções claras de que nós temos que consagrar ao Senhor tudo o que nós fazemos, para que os nossos planos, eles venham ser bem-sucedidos. Ou seja, nós precisamos consagrar tudo a Deus, para que a gente obtenha respostas de vitória, respostas de direcionamento correto, resposta em retidão com a verdade. Então nós precisamos sim se consagrar tudo, corpo, alma, espírito. E nós vamos aprender aqui na palavra do Senhor que nós temos que consagrar alimentos. Nós vemos consagração de roupas, nós vemos pessoas sendo ungidas, consagradas também ao Senhor pelos sacerdotes. Eu separei alguns versículos para que a gente possa entender mais sobre isso, porque a Bíblia traz muitos respaldos. E aqui nesse vídeo eu não vou conseguir trazer todos, mas depois você pode estudar um pouco mais sobre isso, pode se aprofundar, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa e quando a gente começa a estudar, a gente mais quer se aprofundar nela. Olha o que diz o livro de Levítico a respeito dos dízimos e das ofertas, Levítico, capítulo 27, versículo 30. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Então nós vimos aqui em Levítico que a palavra do Senhor está dizendo que todos os dízimos dos cereais, todos os dízimos das frutas, dos alimentos ali que o povo produzia, pertencem ao Senhor e são consagrados a Deus. Então nós vimos aqui que o povo, quando eles iam fazer o plantio, eles consagravam aquele plantio ao Senhor. Eles oravam a Deus para que tivesse chuva, para que o solo fosse abençoado. Então tudo era consagrado ao Senhor. No Antigo Testamento, os dízimos, as ofertas eram entregues no templo do Senhor, eram consagradas a Deus. Isso porque serviam para o trabalho de Deus. Da mesma forma, as ofertas dadas à igreja também eram consagradas. Então nós vamos aprendendo aqui, se envolvendo na Bíblia, como que é importante consagrar as coisas ao Senhor e ter esse respeito por aquilo que é consagrado a Deus.
Consagração, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre consagração de objetos. No Antigo Testamento, os utensílios do templo, as roupas usadas pelos sacerdotes eram consagradas a Deus para serem usadas exclusivamente no templo do Senhor. Então, o povo, eles pegavam e se reuniam, eles consagravam aqueles utensílios, objetos que a gente vê, né? Eu sempre falo muito isso aqui. Nós precisamos cuidar dos utensílios da casa do Senhor, porque são consagrados a Deus. Não são utensílios que é para ser usado, né? Com as coisas mundanas, para adoração de deuses de Baal, mas os instrumentos musicais, né? As caixas de som, tudo precisa ser colocado aquilo que vem engrandecer a Deus. Então, eram consagrados todos esses utensílios, a roupa que os sacerdotes colocavam, eram consagradas ao Senhor. E nós vamos ver também a consagração dos dias e das semanas em Neemias. Neemias, capítulo 8, versículo 10 diz: E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiveram, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado no Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Olha que maravilhoso, como é importante eu e você consagrar o nosso dia. Nós estamos numa campanha de 21 dias, então é muito importante que a gente se consagre e que a gente saia e entregue para aqueles que não têm nada, um pouco daquilo que nós temos. É muito importante dividir. Isso nós vamos aprender aqui também. Eu vou trazer umas pautas do jejum que fala sobre isso, né? Sobre estar em propósito de jejum e entregar, né? Alimentar pessoas, dividir o que nós temos com pessoas. Mais para frente eu vou também trazer aqui. Então a palavra fala: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então não é motivo para ficar triste quando nós estamos consagrando ao Senhor, mas é motivo de alegria. Tem pessoas que entram em propósito, né? Tem pessoas que começam a consagração a Deus e elas ficam no meio do propósito, né? Ao passar dos dias, né? O corpo vai se cansando, a gente sente as batalhas espirituais e as pessoas vão se entristecendo. Mas a palavra diz, né? Não é para entristecer, é para estar em alegria, né? Porque o Senhor nos fortalecerá. Então é maravilhosa essa passagem. Então nós vemos aqui que na prática de consagrar a nossa vida a Deus significa evitar toda espécie do pecado e buscar a Deus em oração todos os dias e conhecer a palavra do Senhor e procurar praticá-la da melhor forma possível. Então, durante esse processo aqui de consagração, nós precisamos fazer o quê? Se abstrair, tentar não pecar, fazer a prática do pecado, porque nós já somos pecadores, mas nós precisamos estar atento, estar vigilante, para que a gente não venha ter prática de pecado enquanto a gente estiver em consagração. Mas nós precisamos também todos os dias fazer isso. Mas durante esse período nós precisamos buscar em Deus em oração todos os dias, porque isso vai fazer com que eu e você se segure, isso vai fazer com que eu e você tenha mais vigilância, tenha mais cautela. E quando a gente busca na palavra de Deus, isso traz ensinamento para nós e não adianta só a gente aprender, nós precisamos praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Portanto, toda pessoa que decide dedicar a sua vida a Deus, ela deve seguir todos os passos citados acima, entendeu? Quando nós estamos em consagração, é porque nós decidimos, né? Entregar a nossa vida a Deus, entregar todo momento, entregar o dia e consagrar os nossos filhos, consagrar o nosso alimento, consagrar o dia do nosso trabalho. Nós precisamos consagrar tudo ao Senhor e seguir todos os passos que a própria palavra de Deus nos instrui. Então vamos aprender um pouquinho sobre o jejum, né? O que é jejum, o porquê devemos fazer, né? De que forma. E a palavra do Senhor, ela tem vários respaldos bíblicos que fala sobre o jejum. Então,
estudando muito a palavra do Senhor, eu descobri que não existe um jejum concretizado, né? Às vezes as pessoas falam assim, para jejuar tem que jejuar sem água. Para jejuar tem que tirar tudo, né? Tem que ficar com fome, né? E nós ouvimos muitas coisas, mas na verdade a palavra de Deus, ela traz vários propósitos de jejum. Vários momentos em que pessoas se reuniram para poder orar ao Senhor, entrar em consagração de jejum, e cada um fez segundo aquilo que foi estabelecido em seu coração. Então não tem uma forma correta ali de alimentos a se retirar, mas nós podemos entrar com um propósito, e o primeiro propósito que precisa ter nesse jejum é a sinceridade, é a verdade do nosso coração. Nós precisamos estar em sinceridade com Deus, para que Ele possa receber o nosso propósito e para que Ele possa ver que verdadeiramente nós queremos, né, estar com o nosso espírito fortalecido. Então o jejum, ele vem para fortalecer o nosso espírito. Ele vem para deixar eu e você mais preparado para passar as batalhas espirituais. E nós vamos aprender com Jesus mais uma vez no deserto. Ele jejuou e ele orou, né, ao Senhor durante 40 dias e 40 noites. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele venceu aquela tentação. Então, o jejum, ele precisa ter um propósito. Um propósito, não só um propósito, mas mais que um propósito. É necessário que você entre em consagração, em propósito de jejum, não somente pela sua vida, mas que você também possa se consagrar para outras vidas. Porque o Evangelho de Deus é isso. Ele é um algo que movimenta não somente eu, mas ele vai movimentar a vida de outras pessoas. Então é muito importante que você consagre não somente por você, que você faça um propósito de jejum não somente por você, mas que você faça por outras pessoas também. Então é importante que você não entre só com um propósito para você, mas que você entre com um propósito a favor de outras vidas, né? Sempre se consagre no momento de jejum, que foi o que eu falei agora. Você precisa entregar ao Senhor para que possa acontecer milagres. Em Mateus capítulo 4, versículo 2, nós vamos entender que Jesus, ele fez um propósito de jejum, mas ele só sentiu fome depois que ele terminou esse propósito, né? E aí a gente fica pensando assim, mas como que Jesus, ele fez um propósito de 40 dias e 40 noites e ele só sentiu fome depois que acabou o propósito? Justamente porque ele estava ligado no Senhor. Então, um propósito de jejum bíblico, ele não vai abastecer a nossa carne, mas ele vai fortalecer o nosso espírito. Então o jejum não é para mim, para você emagrecer, não, né? Isso aí é regime. O regime, você retira alguns alimentos, coloca outro. Por quê? Porque o seu corpo físico, ele está precisando de alguma coisa, movimentar algum órgão aí, colocar as coisas no seu devido lugar. Aí você faz um regime, porque você precisa perder peso, porque isso está atrapalhando, está te dando mal-estar, porque está gerando algumas doenças. E aí você começa a fazer o regime, porque você está mais gordinho. Então o regime, ele vem para quê? Para poder trabalhar a sua carne, o seu corpo físico. O jejum não, o jejum é totalmente diferente. Ele vem para preparar o nosso espírito para as batalhas espirituais, né? E para que a gente possa se aproximar de Deus e alcançar os mistérios sobrenaturais. Então Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, né, e 40 noites, ele sentiu fome. Olha o que diz o livro de Mateus capítulo 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Por que Jesus só teve fome depois dos 40 dias, das 40 noites? Porque ele consagrou tudo a Deus. Porque o propósito que Jesus entrou ali estava totalmente ligado aos planos de Deus. Jesus sabia que depois ele passaria pelo processo de crucificação, mas ele também estava ali em carne, né?
e ele estava representando ao Deus Pai. E o próprio Filho, que era o Cristo, ele seria manifesto pós o sacrifício da cruz, através da ressurreição, através, do corpo físico de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, o Cristo foi glorificado ali na cruz do Calvário. Então é muito importante que a gente entenda. Jesus sabia que ele passaria por dores. Jesus sabia aquele processo de carregar a cruz. O povo ia humilhar, ia bater muito nele. Ele sabia. E para que ele suportasse todo aquele processo, ele entrou em consagração a Deus, ele entrou em propósito de oração, ele entrou em propósito de busca com o Senhor, para que Deus o fortalecesse e o preparasse para esse tempo. E é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos nos preparar todos os dias, para que a gente possa entrar em determinados lugares e sair vitoriosos, para que a gente possa resgatar almas do inferno, para que a gente venha receber os dons espirituais de Deus, para que a gente possa entender quem é este Deus na intimidade espiritual, para que a gente possa acessar outros planos espirituais e para que a gente possa cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Então Deus tinha um propósito sobre a vida de Jesus e ele veio para cumprir isso e ele se preparou. O maior problema hoje das pessoas é não se preparar, é não se consagrar, é não tirar um tempo para orar a Deus, é não oferecer sacrifícios de jejum para que o seu espírito venha a ser fortalecido. E é por isso que nós vemos muitas pessoas distantes de Deus. É por isso que nós vemos muitas pessoas se corrompendo à mentira. É por isso que nós vemos muitas pessoas deixando ao Senhor no meio do caminho. Por quê? Porque elas entram em batalhas espirituais fortíssimas. E como elas não se preparam, não se consagram, não faz com que o seu espírito esteja alimentado corretamente, elas desistem no meio do caminho. E é isso que o jejum ele faz. Ele faz com que o nosso espírito seja preparado. E ele abstrai eu e você daquilo, das guloseimas da carne, de comer desfreadamente, sem controle. Eu vou comer mesmo, porque é tudo muito bom. E aí você começa a apresentar um propósito de jejum. É incrível, aparece gente de tudo quanto é lado e eles vêm oferecendo justamente as coisas mais gostosas que nós queremos. Mas é aí que está a chave do negócio. É você ter a certeza de que o que você está buscando, a consagração do teu espírito, ela é muito mais necessária do que alimentar a sua carne. E se você gerar isso dentro do teu coração, tenha certeza que você vai se consagrar em retidão ao Senhor, vai apresentar sacrifício de jejum e vai sair edificado e fortalecido. Então nós vemos aqui em Mateus capítulo 6, o próprio Jesus, ele chama a nossa atenção a fazermos aquilo que é certo, aquilo que verdadeiramente agrada ao coração dele. Quando estamos em propósito de jejum, lembra que eu falei que é muito importante durante o propósito de jejum estar fazendo atos de justiça, estar praticando bem? É isso. Em Mateus capítulo 6, a palavra do Senhor, já no versículo 1, Jesus ele vai já exortando a gente para que a gente, faça o bem pelo próximo, mas não precisa ficar falando, para que a gente dê, esmola aos pobres, mas para que a gente não se vanglorie disso, para que a gente não ache, eu sou sabichão, eu sou a sabichona, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Por quê? Porque isso não agrada ao Senhor. Ele fala também da oração, não use em vãs repetições. Tem gente que vai orar ao Senhor todos os dias, e aí eles falam sempre a mesma coisa, sabe? Aquela coisa enjoativa, que às vezes ela perde a oportunidade de ouvir o que Deus tem para falar. Ela perde a oportunidade de apresentar outras pessoas no seu propósito de oração também. Então ele fala, não useis de vãs repetições. E ele fala, mas quando orar, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus.
Ou seja, é aquilo que é totalmente espiritual, é aquilo que é sensível, é isso que Ele quer de mim, de você, que a gente se consagre sim, mas que a gente não se consagre como hipócritas, que não praticam o bem, que não ora por ninguém, que não jejua pelo espiritual de ninguém. Por exemplo, às vezes nós temos, né, pessoas aí que estão afastadas dos caminhos do Senhor, ou pessoas que estão precisando de libertação, pessoas que precisam vir para a presença de Deus, precisam, né, ser salvos. E o que que a gente faz? Apresenta alguém, fala aquela pessoa que se afastou, eu vou jejuar para que o espiritual dela venha estar fortalecido para ela voltar. Eu vou jejuar por aquela pessoa que ainda não está na presença de Deus, mas eu creio que ela estará. Eu vou me consagrar a favor da vida dela, né? E mais ainda, sabe? Eu vou sair da minha casa e eu vou lá fazer uma visita para ela. Eu vou levar uma palavra para ela, sabe? É disso que Jesus estava falando em Mateus capítulo 6. Para que a gente fizesse, mas não fizesse para que o homem vesse, mas que a gente fizesse, né, com amor, verdadeiramente honrando a Deus, verdadeiramente mostrando para o Senhor que o nosso propósito, ele é sincero. Então, Jesus, ele diz, entra dentro do teu quarto, ore ao Senhor em secreto, né? É essa intimidade que Deus quer criar com você, através do propósito de oração, através do propósito de jejum, através da consagração. Ele quer que você se desligue, sabe? Para de fazer as coisas que você era acostumada a fazer ali no diariamente, muda, né? Ai, de manhã eu sempre levanto, coloco uma roupa para lavar, lavo uma louça, limpo a casa. Não, de manhã eu vou orar ao Senhor, eu vou tirar um tempo para cantar, entoar louvores a Deus, né? Eu vou proclamar um Salmos 91 de livramento, eu vou sair na rua, nas calçadas, vou orar, vou abençoar. Então, fazer aquilo que é diferente, fazer aquilo que você não costuma fazer, é verdadeiramente se retirar, né, daquele dia a dia ali, daquele algo diário, para poder apresentar algo que o Senhor vai se alegrar. Amém? Amanhã eu volto no quarto dia dessa campanha, eu vou dar continuidade aqui sobre o jejum, quero trazer alguns outros respaldos que eu acho muito importante, que às vezes as pessoas não falam e que você precisa aprender. Amém? Que você possa ter um dia abençoado e que a bênção de Deus te alcance hoje e que o Senhor te fortaleça nesse propósito de jejum. E para você que ainda até hoje não fez nenhum dia de propósito de jejum, eu quero convidar você a fazer. Deus abençoe.